interessante, né, pensar a questão do apagamento, né, dos trabalhadores em relação à história da independência, né, e eu acho que isso me remeteu a uma notícia, um artigo que eu li num jornal de grande circulação aqui do Brasil. Isso foi escrito por um presidente de uma, central sindical importante, em que ele convida os leitores a colocarem uma lupa nas imagens da independência, para procurar os trabalhadores. Aí ele fala, a gente não vai encontrar, né, vai encontrar nessas imagens escravizados, servos e a elite, né. E aí ele continua dizendo também que a classe trabalhadora vai se formar posteriormente, né, a ideia que com o fim, né, ou a perda da importância do sistema escravista e do desenvolvimento do trabalho assalariado. O que que eu quis trazer isso? Porque eu acho que isso tem um ponto fundamental, né, que é uma determinada imagem que a história do trabalho no Brasil, ela começa com o desenvolvimento do trabalho assalariado, no final do século XIX e no início do século XX, né. E a historiografia do trabalho vem há mais de 20 anos mostrando a importância de pensar o papel dos trabalhadores escravizados para o processo de formação da classe trabalhadora brasileira, né, e pensar essa classe trabalhadora brasileira como formada por uma multiplicidade de sujeitos, né. Então, indo além dessa imagem, né, que cola a história do trabalho como sendo unicamente a história do trabalho assalariado, né, e nesse sentido, pós-abolição, né, esse final, desenvolvimento da indústria brasileira no final do século XIX, início do XX, né. Por que que eu estou querendo dizer isso? Porque essa nova historiografia, né, faz a gente repensar a própria colocação desse artigo que eu mencionei num jornal de grande circulação, né. Quando o autor fala, se a gente coloca uma lupa, a gente vê, serviçais, enfim, que é uma definição um pouco imprecisa, mas vê escravizados, né, e ele diz que ali não há trabalhadores, a nova historiografia vai chamar atenção. "Opa, né, que trabalhador você está falando?". E nesse sentido também já existem vários, historiadores e historiadoras que têm mostrado a importância de se pensar, assim, a atuação dos trabalhadores no processo de independência. Um deles é o João José Reis, né, que vai mencionar a participação dos escravizados na luta pela independência na Bahia. E aí é muito interessante que ele vai mostrar que essa participação dos escravizados, ela é um ponto, né, de inflexão, porque a partir daí, né, começa uma série, um ciclo de revoltas escravizadas, de, trabalhadores escravizados, né, que mostra que há uma certa, conjuntura, né, que a luta dos escravizados no processo da independência permite uma série de revoltas e, por outro lado, também dificulta o controle sobre a população escravizada. No caso da corte, né, a gente também vai ter uma outra historiadora importante, que é a Gleide Sabina Ribeiro, que vai mostrar um ponto que é interessantíssimo, né, como que o conceito de liberdade, ele ganha noções diferentes de acordo com as camadas sociais. Então, por exemplo, para a população, pobre livre, né, para os trabalhadores pobres livres, o que que significaria essa, tal liberdade, né? E aí ela vai mencionar que isso significaria ganhos, né, que poderiam ser ganhos pessoais, mas também, né, alguns direitos políticos, mais ganhos econômicos. E nesse sentido, pensar também, né, o que que significaria esse sentido de liberdade para a população escravizada. Que aí, né, seria, claro, conseguir alforria ou conseguir fuga, né, e pensar que, muitos desses, homens negros vão se alistar para participar, né, da mobilização da independência, justamente com a possibilidade de que isso facilitaria a fuga, né, ou o acesso à alforria. Então, eu acho que, em suma, né, isso para dizer que a historiografia tem mostrado um retrato bem mais complexo, né. Então essa ausência dos trabalhadores, por mais que eles não pudessem, eh necessariamente estar tão à frente de todos os processos, né, mas eles não estavam alheios ao que estava ocorrendo, né. E também souberam aproveitar, e leram aquele momento político de acordo com questões que lhes eram
caras, né, inclusive pensando na possibilidade ou de alcançar a liberdade, né, ou de alcançar melhorias de condições de vida, enfim. Então não dá para a gente, continuar falando de uma história da independência em que há um total apagamento, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Interessante, né, porque, com a independência existe até uma discussão, colocada se a escravidão deveria continuar ou não. É claro que isso foi uma ideia vencida e o que a gente vê é justamente o contrário, né. O período, a década de 1820 é uma década que você tem uma explosão de entradas de africanos. É quando o número de africanos bate um recorde na história do Brasil, né. Então o que a gente vê é que o processo pós-independência, ele é um processo em que as relações escravistas, elas se tornam ainda mais importantes na economia, né, e nas relações sociais brasileiras. Esse é um ponto fundamental, né. Então a gente tem uma entrada maior de africanos, de trabalhadores e trabalhadoras africanos e africanas, né, que vão, para as plantações, mas também vão para as cidades, né. E aí é interessante falar o caso da corte, né, daqui do Rio de Janeiro, enfim, que tem total relação de onde a gente está, né. Por quê? Porque no caso da corte, a gente vê um processo, e aí eu me remeto novamente à Gleide Sabina Ribeiro, um processo que ocorre, no início, né, enfim, na primeira metade do século XIX, que é um processo, que alguns autores vão mencionar para metade do século XIX, né. Que processo é esse? Que é um processo de intensa competição entre trabalhadores negros, fossem eles alforriados, fossem eles, trabalhadores ao ganho, né. Não sei se todo mundo sabe o que que é trabalhador ao ganho, mas era uma prática comum, né, nas cidades escravistas, em que você tinha, os escravizados, né, eles tinham a possibilidade de sair, ou vender algum produto, ou realizar uma atividade, e ao final do dia eles entregavam um valor combinado com o seu senhor. Poderia ser, às vezes, no final da semana, né, que é muito interessante, que mostra uma prática, praticamente de assalariamento, né, dentro da sociedade escravista, enfim. Mas o que que eu quero dizer com isso? Que nesse período já se começa a observar aqui no Rio de Janeiro um processo de intensa competição por mercado de trabalho entre trabalhadores negros, como eu já disse, escravizados ou forros, e trabalhadores brancos portugueses, né. É interessante porque a gente geralmente tem a imagem, né, do imigrante, enfim, né, eh mais à frente, né, vindo para trabalhar nas indústrias, etc e tal. Mas o que é interessante é que esses imigrantes estão chegando e claro, os portugueses, no caso do Rio de Janeiro, têm um peso enorme, estão chegando muitas vezes em condições semelhantes a esses escravizados, e estão disputando os mesmos postos de trabalho, né. Então a Gleide Sabina Ribeiro, ela vai mostrar que isso é um processo que já está presente, nessa primeira metade do século XIX. Eu estudei um pouco do setor de transporte aqui no Rio de Janeiro, ao longo do século XIX, né, e no caso dos trabalhadores, eu encontrei esse processo um pouco, mais à frente, né, que a gente tem na primeira metade do século XIX, por exemplo, uma cidade onde tudo que se carrega e tudo que é transportado é feito, utilizando os carregadores negros, né. Então o peso que a escravidão tem para a vida, das cidades, né, e para o trabalho nas cidades. E esse processo ele muda na segunda metade do século XIX, que você vai ter uma introdução muito grande de veículos, os coches, mas também as carroças, e quem vai passar a conduzir esses veículos são os trabalhadores brancos. E aí é interessante perceber, né, que você tem nesse pós-independência, um processo aqui no Rio de Janeiro de uma hierarquização e uma substituição, né. Se cria uma hierarquia racial, né, em que os trabalhadores brancos, muitos deles portugueses, vão reservar para si as melhores posições, relegando os negros a, posições mais, que demandam um trabalho físico maior, né. Isso, por exemplo, no setor de transporte, quando os trabalhadores brancos passam eles serem os condutores e, relegando aos trabalhadores negros a continuarem a utilizar o seu próprio corpo
para o transporte de mercadorias, inclusive nessa região, né, que é a região, da alfândega e do porto, enfim. Pensar os momentos mais marcantes, da luta dos trabalhadores na nossa história, né, é difícil, para o historiador do trabalho escolher alguns, mas eu acho que é importante começar pelo processo antes da abolição, né. Eu acho que, eh o número intenso de fugas de escravizados, de revoltas de escravizados que a gente tem ali na década de 80 e não só em São Paulo, mas você vai ter em Campos e em várias regiões do país, né, eu acho que isso é um momento chave na história do país e que não é na história do trabalho do país e que não é, entendido ainda como tal, né. Também não é fácil escolher as figuras, históricas para se destacar na história do trabalho. Mas pensando um pouco nesse quadro da diversidade, eu vou pensar em 3. A primeira delas é uma mulher negra, eh, a Laudelina Melo, é uma mulher que nasceu em Minas no início do século XX e começou a trabalhar como empregada doméstica aos 7 anos de idade. Aos 16, ela já passa a participar de organizações de mulheres negras e em 1936 ela cria uma primeira associação, de luta pelos direitos das empregadas domésticas, né. E é uma associação, que acaba sendo fechada com a ditadura do Estado Novo, é fechada em 42, mas ela continua, a se engajar na luta pelas empregadas domésticas. Então eu acho que é uma trajetória importantíssima, não só para reforçar o papel das mulheres negras, né, na atuação pelos direitos dos trabalhadores, mas também para pensar a questão dos direitos dessa categoria que, foi muito relegado, né. Se a gente pensar que ela cria uma primeira associação para lutar pelos direitos das mulheres trabalhadoras domésticas, né, em 1936, e a gente só vai ter um conjunto de leis específicas para essa categoria em 2013, com a PEC das domésticas, né. Olha a quantidade, né, de tempo que a gente tem intervalos desde que, surge um grupo de trabalhadoras demandando, não só direitos, mas condições mínimas, né, de para realizarem o seu trabalho. E aí, né, eu acho que essa categoria ela é fundamental também, porque apesar da lei das domésticas, né, que é a PEC das domésticas que a gente chama, que foi aprovada em 2013, como é impressionante que até hoje a gente ouve histórias de mulheres que são resgatadas em condições de trabalho análogo da escravidão. Teve notícia semana passada, teve notícia várias notícias esse ano, né. A gente está no século XXI, a gente está no ano 2022 e uma série de mulheres que ainda são resgatadas de condições de trabalho análogo da escravidão, né, mulheres, envolvidas no trabalho doméstico. E é também, acho que é fundamental pensar, né, a gente ainda está, sofrendo os efeitos da pandemia da Covid, que a primeira pessoa que morreu no estado do Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, uma mulher negra, que os seus patrões viajaram para a Itália, voltaram e não avisaram ela, né, que estavam positivados. E essa foi a primeira, pessoa a morrer, por Covid no nosso estado, né, uma mulher negra e uma empregada doméstica. Então, acho que justifiquei talvez a minha primeira escolha. A segunda escolha é o Luiz Inácio da Silva, né, ele nasceu em Pernambuco e assim como muitas pessoas no Brasil, né, ele veio, do Nordeste para o Sudeste em busca a família em busca de melhores condições de vida, de melhores condições de trabalho. Ele começa a trabalhar com, 8 anos de idade, na década de 50, depois tem formação, né, como torneiro mecânico e se torna uma grande, liderança sindical, né, passa a atuar, dentro da indústria siderúrgica, realiza uma série de greves, né, ajuda a fundar o PT, se torna deputado. E o que eu acho que é fundamental, porque, isso tem uma relevância muito grande quando a gente pensa a história do país, que é o primeiro presidente operário da nossa história, né, que foi eleito,
3 vezes, né. A gente está justamente hoje é o dia, em que vai haver a diplomação do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio da Silva. E a minha terceira escolha, aí pensando nas representatividades, é o trabalhador, né, que é o motoboy, eh, ligado na luta pelos direitos dos entregadores de aplicativo, né, que é o Luiz, Lima, não, desculpa, Paulo Lima, que é conhecido como Galo, né. E ele fundou, né, ele ajudou a organizar, um grupo de resistência, dos entregadores antifascistas e é uma das cabeças, né, em termos da organização do BREC e dos EPs, né, que é justamente o movimento para lutar por melhores condições dos trabalhadores uberizados, como são os entregadores, de aplicativo, né. E eu acho que é interessante a gente relacionar o Lula e ele, né. O Lula, ele é um símbolo do trabalhador, ligado à indústria, né, do trabalhador sindicalizado, né. E a gente quando fala da figura do Galo, é o trabalhador mais precarizado, né, que é o trabalhador, tido como autônomo, mas que tem seu tempo, né, e o seu ritmo de trabalho e as condições de trabalho, comandadas por um algoritmo, né, e ao mesmo tempo não tem nenhum direito, trabalhista, né. Mas enfim, eu acho que também pensando nessas 3 trajetórias, acho que demonstra um pouco dessa, multiplicidade, né, do que a gente pode chamar, de classe trabalhadora brasileira. A minha trajetória, de formação e profissional se cruza com o tema dos trabalhadores, porque eu sou uma educadora. E já dizia Paulo Freire, ser educador e não lutar é uma contradição. Então, desde o começo da minha inserção, tanto na minha formação, que também foi feita na universidade pública, na Universidade Federal Fluminense, até a minha inserção no meu primeiro trabalho como professora, que foi na rede pública municipal de Angra dos Reis, como professora primária, professora, das séries iniciais do ensino fundamental. A questão da educação é uma questão que nos coloca, nos atravessa permanentemente, nos convida e nos atravessa a pensar, formas de luta, formas de condições de trabalho, formas de melhorias para o nosso público, para os nossos estudantes, para a comunidade onde a gente está inserido e acaba compartilhando dessa vida, que é a vida daquela comunidade. Então, eu começo a pesquisar sobre as lutas por educação, já desde a da minha graduação, primeiro passando pelo movimento estudantil e depois já querendo, ao mesmo tempo que fazia militância sindical, já dentro do sindicato docente, também pensar, com mais fôlego e mais longo prazo, essas lutas, da educação através das suas formas organizativas, especialmente sindicato. Eu acho que falar de educação no país como o nosso, um país de capitalismo dependente, é é extremamente necessário olhar para os movimentos que conseguiram, lutar por esse direito e vem a cada quadra histórica, a cada, conjuntura particular, tentando garantir esse direito, ampliar esse direito e disputar um projeto de educação para essa sociedade. Então, o que a gente tem hoje de educação pública, tanto da educação básica, como também do que a gente tem na educação superior, é um fruto dessas lutas, não um fruto como resultado imediato dessas lutas, como seu projeto que se materializou, mas é um fruto contraditório, né, das tensões dos diferentes interesses, dos diferentes projetos, na disputa por essa configuração do que é a escola pública, a quem ela deve servir, qual é o seu projeto, qual deve ser seu currículo, qual é a sua o seu papel na sociedade, qual é o seu papel para pensar o conjunto da vida social.
Então, pensar qual é a contribuição, das trabalhadoras que, eu acho que é mais correto a gente falar assim, porque é uma categoria majoritariamente feminina, especialmente se a gente, traz os dados que são da educação básica nesse país, não só das professoras, mas também do conjunto de outras trabalhadoras da educação, a gente vai ver que, eh, o que a gente tem hoje é fruto de muita história, né, de muita gente, de muitos coletivos, de muitas organizações e de muita disputa. Bom, ao final dos anos de 1970, muitas categorias, um conjunto de trabalhadores se coloca em movimento, eh uma parte por uma pauta corporativa, mas uma parte dessa luta também, pelo enfrentamento àquelas condições, né, de supressão da vida política, da classe trabalhadora. E para a educação isso é um terreno muito fértil para que, novos instrumentos se constituíssem. Novos instrumentos organizativos, novos instrumentos que dessem um caráter, de projeto, coletivo à educação pública nesse país. Então é nesse conjunto efervescente de lutas por melhores condições de trabalho, mas também por direitos políticos, né, restabelecimento dos direitos políticos, contra a censura, contra a repressão, contra a violência, contra a ditadura e seu projeto político-econômico, que era, devastador para a classe trabalhadora. Eu trouxe um livro para recomendar a leitura sobre essa questão, para que nunca paire dúvidas sobre que significava, né, muitas vezes esse discurso de um sucesso econômico da ditadura, militar. E é esse livro aqui, da Sônia Mendonça e da Virgínia Fontes, que vai percorrer o período de 64 a 92, tratando, eh especialmente da questão da classe trabalhadora, da vida da classe trabalhadora, dos impactos que essa política econômica trouxe para a classe trabalhadora, para que a gente nunca se esqueça quando, a gente ouvir dizer que foi um sucesso em algumas pautas, a gente não tenha dúvidas de, para quem foi esse sucesso. Certamente para a classe trabalhadora não há nenhuma positividade no resultado dessa experiência violenta e execrável que foi a ditadura empresarial militar no Brasil. Então, é ao final dos anos 70 que esses trabalhadores estão em grande movimento por conta da inviabilidade das suas condições de vida como resultado dessa política econômica da ditadura, que que jogou a muitos na miséria, né, em péssimas condições de vida e em péssimas condições de existência, né, subjetivas e objetivas. Então a para as trabalhadoras da educação e trabalhadores da educação, esse é um momento também de grande, necessidade, busca por uma organização mais consistente, mais coletiva. Então eu acho que aqui eu posso fazer um parêntese para falar um pouco sobre o que é, ser professor ou ser professora, no Brasil, né. Não só no Brasil, mas também em outros países, existe um processo de feminização do magistério. Então o magistério deixa de ser, uma profissão liberal e passa a ser uma profissão, que precisa atender um número maior, eh, de pessoas, né, da sua população. E quando a gente fala do início do século XX, a gente não tem as condições materiais, objetivas, concretas, da educação pública, né, não tem uma estrutura material, equivalente à necessidade da população no país,
para que a gente tivesse também um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da educação pública que pudesse ter uma força política ou se organizar politicamente, como os trabalhadores industriais já começavam a fazer. Então essas condições vão estar dadas mesmo, como uma categoria que cresce, que se expande, que se femininiza, na década de 1960 e 70, né. Então, na década de 1970, a gente tem mais escolas, contraditoriamente o projeto da ditadura empresarial militar, que contribuiu fortemente para a privatização da educação, no país, eh, também criou condições para que, um número maior de trabalhadoras e trabalhadores, através da sua política educacional, existisse, né. Ainda a gente não está falando de universalização da educação no Brasil, mas a gente está falando de um crescimento expressivo do conjunto desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Então, no Rio de Janeiro, e em cada estado brasileiro, há muitas greves por, condições de trabalho, por melhorias de condições de trabalho, por ampliação das escolas, por pensar um projeto educacional que seja, eh, efetivamente um projeto daquelas pessoas envolvidas com a educação pública, tanto professores e professoras como a comunidade escolar e também um conjunto de outros trabalhadores de outros campos. Então esses trabalhadores e essas trabalhadoras, começam a realizar greves. Então esse boom das greves dos anos 70 e o número de greves que acontece no Brasil nos anos de 1980 e na década de 80, que é o maior de todos, para várias categorias, também para professoras e professores. Eh, e essa participação no movimento que é conhecido como novo sindicalismo, e é conhecido como novo sindicalismo porque ele quer, um sindicato, mais combativo, um sindicato mais independente, um sindicato mais autônomo, diferente da estrutura sindical oficial, que é, na verdade, um modelo de sindicato que serve, e é controlado pelo Estado, e tem as suas regras para isso. Eh, o movimento que é conhecido como novo sindicalismo quer enfrentar esse modelo, esse padrão de sindicato, que é um sindicato, que, sofreu forte controle do Estado. Eh, e não poderia deixar de ser diferente em muitos casos, porque a gente está falando inclusive, de uma ditadura, né, da ditadura empresarial militar. Esse modelo existe antes da ditadura, eh, mas ele, na ditadura, acaba sendo o mais único possível, né, com muitas restrições. Então o movimento docente, que começa pelos professores e pelas professoras, ele tenta enfrentar esse modelo, de um sindicato muito engessado. E o novo sindicalismo, também trouxe outro livro aqui para mostrar. Na verdade, esse livro aqui não vai falar só do novo sindicalismo, ele está falando do sindicalismo brasileiro, pós 1930. eh O novo sindicalismo, ganha esse nome, mas como diz o autor dele, o Marcelo Badaró Matos, ele vai conservar características do sindicalismo anterior e também vai, inovar, digamos assim, vai trazer novos elementos, novas práticas, novas concepções para a luta sindical e para a luta organizada dos trabalhadores, eh, nesse período, né. Então ele não é um sindicalismo totalmente novo, porque ele é um sindicalismo que conserva e que supera em alguns momentos, em algumas frentes, em algumas experiências, o modelo anterior, mas ele é um movimento que vai colocar isso em questão e ele é extremamente combativo, né, ele é um
um movimento sindical de organização de greves, de confronto com o patronato, de apresentar as pautas políticas e fundamentalmente corporativas, dos seus trabalhadores. Então a gente vê nesses anos uma uma explosão de luta social, que é sindical, mas que também é dos movimentos sociais, que é dos movimentos populares, que é o surgimento das associações de moradores, associações de mulheres. Enfim, a gente vai viver essa experiência também como trabalhador e trabalhadora da educação, organizando greves e, a partir dessas greves, entidades que assumem um caráter sindical. Ainda não era possível falar em sindicatos docentes para os servidores públicos, né, esse direito só vai ser garantido na Constituição de 1988, mas essas lutas e essas, entidades que se organizam a partir dos anos de 1978, 79 e 80, já são entidades de caráter nitidamente sindical. Eh, Muito diferente daquele modelo associativista que a gente já conhece no Brasil desde o final do século XIX, início do século XX, associações, eh beneficentes ou de ajuda, em caso de alguma necessidade, associações, assim, de caráter mesmo mais de solidariedade, né. Então, no Rio de Janeiro a gente vai ter, eh uma uma reunião das entidades que existiam até então, de trabalhadores e trabalhadoras da educação, naquela época, né, final dos anos 70, a gente tinha quase uma dezena de organizações fragmentadas de trabalhadoras e trabalhadores da educação, ou por categoria, ou por estado, ou por município, e essas entidades vão se organizar e fundar uma única entidade, que se chamava CEP, e que vai mudando de nome, ao longo da sua história, aí já de 40 anos, já foi CEP com C, Centro, de Professores, já foi, com CEP com S, Sociedade Estadual dos Professores, e hoje é o CEP com S e o E no final, que é a Sociedade Estadual dos Profissionais de Educação, que recebe essa nomenclatura quando, eh, faz uma importante e decisiva, eh mudança na sua composição, que é receber trabalhadores e trabalhadoras da educação que não, os professores e professoras. Então, se lá o CEP, o Centro Estadual dos Professores, ou a Sociedade Estadual de Professores, era de professores, o CEP é uma entidade sindical que reúne o conjunto daqueles que trabalham e pensam na escola pública, e também, uma certa base da escola privada, a questão da educação no estado do Rio de Janeiro. Existiu e existe muita luta e resistência por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil, né. Mas também a gente ainda, tem que lutar muito porque essa precariedade, e essas relações, né, altamente, coercitivas da nossa história, né, de construção dos mundos do trabalho, ela ainda estão presentes apesar de ganharem outras caras, né. Então, eu acho que a própria luta, dos trabalhadores de aplicativo, ela mostra que como essa independência, ela é ainda um grito necessário, né. São trabalhadores que são considerados podem ser considerados como autônomos, como, eh, empreendedores, né, mas que têm as suas condições e seu ritmo de trabalho totalmente pautados pelas empresas de aplicativo, né. E que estão demandando, por exemplo, numa, lei que foi, colocada aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas não foi aprovada, eles estão demandando direito a usar um banheiro. Ao nível que a gente chegou, de em pleno século XXI, a gente está, falando de uma briga, de uma luta de trabalhador para poder usar o banheiro, porque eles não têm nos pontos. Eles estão demandando isso das empresas.
Então a gente vê que a gente, são condições, às vezes, semelhantes do que os trabalhadores estão lá lutando no final do século XIX, início do século XX. Não é só a possibilidade de ter um ganho maior, mas condições mínimas e decentes de trabalho, né. Então eu acho que, reforço, quando a gente pensa nos trabalhadores e nas trabalhadoras no Brasil. É uma história importantíssima de luta, mas também é uma história importantíssima e muito pesada de, relações de trabalho degradantes e precarizadas, né. Isso nos acompanha. E só para terminar, eu acho que também um ponto fundamental é pensar o quanto que esses trabalhadores e essas trabalhadoras e suas histórias não estão presentes nos livros didáticos, né. Esse é um ponto fundamental. A gente, olha os livros didáticos atuais e a gente pode perguntar aos alunos e às alunas o que que eles conhecem da história dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, o que que eles conhecem das greves, por exemplo. E aí pensando nesse sentido lato, né, de trabalhador, eu fiz um exercício com meus alunos na semana passada, a gente analisou vários livros didáticos sobre o período da abolição. Nenhum deles apontava o papel dos escravizados no processo da abolição. Alguns, inclusive, 2022, chamando atenção para o papel redentor da princesa, 2022, né. E o total apagamento, assim, e isso, as alunas e os alunos negros, né, pautaram muito isso, né. Como que a gente ainda vivencia e, no processo educacional, com esse total apagamento da agência, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras negras, né. Mas eu quero chamar a atenção que a ausência é muito grande, porque se a gente às vezes ouve da greve geral de 1917 e todas as outras lutas e revoltas, enfim, né, são totalmente apagadas. E a gente repercute essa ideia, né, de que o povo brasileiro é muito pacífico, é muito passivo, sendo que é só, verificar, enfim, os estudos sobre história do trabalho para perceber que isso é uma grande mentira, né. Na verdade, ao longo após a independência, o que a gente mais tem é trabalhador e trabalhadora tentando lutar por melhores condições de trabalho.